Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um tema muito importante, até porque estamos no período de Saturno no signo de Peixes, que é a espiritualidade, a religiosidade. Após os acontecimentos com o Dalai Lama, infelizes, onde ele se coloca diante de uma criança, né, pede um beijo na boca, um selinho, mostra a língua, supostamente pedindo para que a criança chupasse. Foi algo realmente que para nós soou de uma forma muito grotesca, né? No entanto, não quero entrar no mérito da questão. Realmente, ele precisa se responsabilizar por esse ato. Não há como. Os próprios budistas precisam se posicionar, né? Ele precisa realmente pagar por esse ato. Isso é um fato. Mas eu não sei o que houve ali. Então, a gente não pode ir a fundo. Não se sabe se foi a senilidade, né? Mas eu imagino que um homem da idade dele, por tudo que ele passou e peso que ele carrega, possa estar extremamente cansado, né? Com toda a repressão sexual, né? Porque a religião acaba separando essa questão do corpo e do espírito como se o corpo fosse inferior ao espírito. Ou se ele estava brincando apenas, ou se ele estava colocando esse lado infantil dele para fora, ou se realmente é algo mais grave, se existe a questão da pedofilia. Não dá para a gente entrar realmente nesse mérito aqui. Mas cabe uma reflexão em tempos, inclusive de Saturno em Peixes, até porque Dalai Lama está no seu segundo retorno de Saturno. E assim como a sua senilidade vem representar a velhice, que é Saturno, né? Ainda de um líder espiritual deste tamanho. Mas antes da gente começar essa reflexão sobre a espiritualidade, a questão de Saturno em Peixes, eu vou me apresentar. Eu sou Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Trabalho com tarô, baralho cigano e runas, tá? E eu vou começar falando um pouquinho sobre o que Carl Jung fala a respeito da questão da espiritualidade, da religião, e também da relação mestre com mestre espiritual, tá? Que é uma relação carregada de projeções, extremamente difícil. Bom, para Carl Jung, todos nós, seres humanos, temos aquilo que ele chama de instinto religioso, que é uma busca de religação com algo maior do que nós. E as religiões sempre existirão. Elas são um canal, né? Elas são um intermediário entre essa religação. Que é o religare, que é o religere também, que é a capacidade da gente refletir sobre algo maior, né? E ele se debruçou sobre as religiões ocidentais, as religiões orientais, e mostrou suas diferenças, tá? No entanto, todas elas trazem esse caráter da busca de algo maior. Nós ocidentais, buscamos Deus fora. E para eles, e para os orientais, todos nós temos a divindade dentro de nós, tá? Essa é a diferença. Mas, no entanto, o que mais chama a atenção é a questão do profeta, do mestre, né? Como uma figura como o Dalai Lama. E em O Eu Inconsciente, o livro O Eu Inconsciente, Jung se debruça numa discussão a respeito dessa relação mestre-discípulo espiritual, tá? Bom, eu já frequentei várias religiões, acredito que alguns de vocês aqui também já frequentaram, já vivi uma relação, né, dessa com um mestre, vamos dizer assim, que se diz que traz a verdade do plano espiritual e tudo mais, assim como a gente vê em várias religiões. O problema é que a gente acaba endeusando, e essa figura acaba se tornando a própria divindade. Jung fala de uma questão de falta de autocrítica. A autocrítica desses mestres acabam se perdendo, porque eles são tomados pela divindade, tá? Que Jung fala, tomados por uma espécie de patos. Patos vem da origem à patologia, né? Ou seja, a autocrítica é totalmente descartada,
tá? Eles se enchem de propósito, ficam inflados, né? O complexo de Deus, o complexo daquele que tem a verdade absoluta, né? E toda a sua sombra é reprimida. Afinal de contas, ele precisa passar essa persona, esse mestre, esse profeta, de alguém muito santo, tá? E na verdade, o verdadeiro mestre ou profeta, né? Enfim, ele justamente é aquele que assimilou a sua sombra, tá? E não se deixa mais dominar por ela. Nesse caso, onde a pessoa se arroga desse poder de que sabe tudo, ela rejeita qualquer aspecto da sua sombra e ela se torna enorme. Tudo aquilo que a gente rejeita vai para o inconsciente, se torna como nosso destino. Basta ver, por exemplo, no Brasil, a questão do João de Deus, essa inflação, né? E tudo aquilo que a gente nega se torna o nosso destino, né? Então ele negou seus aspectos sexuais, negou suas sombras, né? E isso a gente vê em várias religiões com vários mestres, tá? Jung diz assim, eu vou ler um trechinho aqui para vocês a respeito do eu inconsciente, onde ele fala um pouquinho sobre isso. Ele não pretende negar, em geral, a existência de profetas autênticos. Por cautela, começarei duvidando de cada caso individual. O assunto é sério demais para que se aceite levianamente alguém como um verdadeiro profeta. É muito complicado, é muito sério você aceitar que aquela pessoa é a divindade encarnada. Isso é muito difícil, tá? Se for este o caso, só um minutinho, gente, pegar aqui. Ele mesmo lutará contra toda pretensão inconsciente. É esse o título, tá? Os grandes mestres, de fato, eles não queriam esse título de profeta, né? Jesus nunca quis seguidores, né? Ele pregava e as pessoas iam seguindo, mas ele nunca pediu para ser, né? Próprio Buda também não. O próprio Jung, né? Muitos o idolatravam, colocaram ele na época como um grande mestre, né? E começaram a se denominar junguianos, né? Todos nós fazemos isso ainda. No entanto, ele diz para a gente não se tornar junguiano, né? Porque na verdade a psicologia analítica ela é justamente para que a gente pense, reflita, né, sobre o nosso processo, não o do Jung, né? Eu acho isso muito sábio da parte dele, porque ele sabia a responsabilidade, o quanto isso podia ser sedutor para ele, né? Então, se tornar essa pessoa, né? E isso traz um desequilíbrio psíquico imenso para quem é esse mestre, tá? Esse profeta. Então isso é de extrema importância, a gente entender que o verdadeiro profeta, o verdadeiro mestre, ele não vai pedir para que ninguém siga. E eu acho muito interessante que hoje os likes, né, os seguidores, estão querendo nos tornar esses mestres. Pessoas preocupadas com o número de seguidores. Né? Seguidores, olha só. Não é melhor a pessoa que acompanha você, que gosta do seu conteúdo? É diferente. Né? Então essa coisa, eu tenho 2 milhões de seguidores, né? Isso aumenta o ego, isso de certa forma acaba se tornando uma expressão dessa religiosidade deturpada, tá? Vou continuar aqui porque em termos de Saturno em Peixes isso faz muito sentido. Mas além da possibilidade de converter-se em profeta, há outra alegoria sedutora. Isso cabe a nós aqui, tá, gente? Mais sutil e aparentemente mais legítima, a alegria de ser o discípulo de um profeta. Essa técnica é ideal para a maioria das pessoas. Suas vantagens são o odium dignatis, isto é, o da responsabilidade sobre-humana do profeta, dessa projeção deste poder sobre-humano em alguém. Tá? O discípulo é indigno, senta-se modestamente aos pés do mestre e se protege contra os próprios pensamentos. A preguiça mental torna-se uma virtude. Pelo menos é possível aquecer-se ao sol de um ser semidivino. Olha que difícil isso, tanto para o mestre quanto para o discípulo. Pode desfrutar do arcaísmo e infantilismo de suas fantasias inconscientes.
sem esforço algum, por toda a responsabilidade é deixada ao mestre. Sem esforço algum, pois toda a responsabilidade é deixada ao mestre. Através da divinização do mestre, o discípulo se exalta, aparentemente sem que o perceba. Então vamos lá. Agora só para a gente entender. Para eu começar a costurar as coisas. A gente está no momento de Saturno em Peixes. Saturno é o senhor da responsabilidade. Tá? É aquele que passa, que ajusta, que corrige de forma dura, implacável. Tá? Justamente no signo da espiritualidade. E cai em cima de quem? De uma figura de um profeta, que eu imagino que não deve ser nada fácil. Então, uma convocação, tá, para uma maturidade espiritual nossa. Aqui, o Jung, no texto dele, fala desse infantilismo, que de fato é uma infantilidade psíquica, depositar em alguém aquilo que vai dizer o que você tem que fazer. Isso pode acontecer de diversas formas, inclusive num terapeuta, num professor, tá? Isso é uma forma de transformar alguém em mestre. Diga-me o que você tem, o que eu tenho que fazer, tá? O problema não são as religiões, o problema é essa projeção em alguém que é humano, que também tem sombras. Né? As religiões, elas são importantes até como forma da gente encontrar esse luminoso, tá? E a gente assumir a responsabilidade pelo nosso caminho, ok? Porque a gente está falando aqui de Peixes, que também é o signo da religião, da espiritualidade, tá? E um dos seus aspectos sombrios de Peixes é justamente o fanatismo, tá? Claro que todos nós, a gente busca essa experiência com algo sagrado, com algo maior que nós, e é justo, tá? Essa necessidade de se conectar com algo maior do que nós é extremamente justo, porque é aquilo que vem trazer sentido para a nossa vida, tá? Esse anseio nosso é de compreender que a gente não é absolutamente nada, que nós temos um valor intrínseco na nossa vida e tudo que a gente busca, tá? Então é muito natural a gente buscar em mentores, em mestres, profetas, professores, terapeutas, coachings, tá? Essas pessoas que pretensiosamente se mostram com conhecimento sagrado, tá? Porque a gente projeta justamente esse poder que é interno no outro, tá? E a gente entra naquela infantilidade de não pensar conosco a respeito da nossa relação com o sagrado, com o nosso próprio sentido de vida, tá? E nessa relação mestre-discípulo, ou mestre-profeta, se constelam todas as sombras, tanto do mestre quanto do discípulo, se traz aí, né? E isso acaba nos afastando da verdadeira espiritualidade. E Saturno vem falar o seguinte: é momento de amadurecer essa relação, de sair do pur, né? Que busca nessa figura alguém que vai dizer qual é o seu caminho. Você tem que fazer isso, você tem que ir para lá, ir para cá. E não é bem isso, você tem que fazer isso e tudo mais. Quando a gente endeusa alguém, né, a gente está projetando aquilo que os próprios ensinamentos sagrados falam. Que existe um Deus interior, o self nos guiando na nossa jornada, no nosso processo, né? Eu sou o que sou, né? Isso, né? No cristianismo, Deus fala, Jesus fala, eu sou o que sou. Todos nós somos o que somos e viemos para nos tornarmos cada vez mais o que somos, tá? O problema não é estudarmos, buscarmos caminhos religiosos. O problema é não assumir essa responsabilidade. E de fato, a questão do Dalai Lama foi um grande choque, né? Porque Saturno veio e mostrou, falou, olha,
Parem de endeusar alguém. Essa pessoa tem problemas, essa pessoa tem suas sombras, seus cansaços, seus aspectos deturpados, como todos nós, tá? Então, Saturno, ele ingressa e vem falar dessa irresponsabilidade nossa de terceirizar a nossa espiritualidade, terceirizar a nossa busca. Né? Você pode ser budista, gostar disso, ter uma afinidade maior com o catolicismo, mas endeusar alguém que está ali, né? Fazendo o trabalho dele também com seus problemas e suas dores. Então, estamos aí com mais do que um símbolo apropriado de Saturno em Peixes, nos convocando a essa reflexão, tá? Que a gente comece agora a olhar com mais profundidade e menos infantilidade, até massacrando essas pessoas, porque essas pessoas de fato também têm seus problemas, precisam arcar com suas responsabilidades, isso é óbvio. Mas o quanto da nossa responsabilidade em colocar essas pessoas num patamar de endeusamento, de santos, né? E o quanto a gente precisa agora se responsabilizar por nossa sombra, olhar para os nossos aspectos sombrios, também é uma forma de espiritualidade. Assimilar sem se deixar dominar. E cuidado com essa inflação, né? Porque é muito fácil cair na sedução das pessoas seguindo você, com o seu ensinamento, né, com a sua sabedoria. Então fica aqui mais um ensinamento desse grande sábio, que apesar de ser difícil trazer ensinamentos dolorosos, esse grande sábio que é Saturno.